Oi, gente. Muito bom nós estarmos aqui novamente com vocês. No nosso último culto do domingo, nós fizemos um desafio bastante interessante. Que você colocasse no seu celular aquela mensagem: nada nos separará do amor de Deus. Irmãos, nós recebemos muito feedback dessa mensagem e nós pudemos constatar o quão poderosa é a palavra de Deus, o quão transformadora ela é na vida das pessoas. Então, muitas pessoas que estavam angustiadas, que estavam passando por problemas difíceis de isolamento, problemas dos mais diversos possíveis, nos retornaram dizendo: essa mensagem era tudo que eu precisava ouvir. Graças a Deus. Então, meus amados, vocês foram canal de bênção na vida de muitas pessoas. E a nossa igreja está de parabéns. Não sei se você está sabendo, mas nós completamos 52 anos. Então nós estamos de parabéns, porque nós fazemos parte da PIEC João Pessoa. Então nós temos uma pessoa muito especial nessa igreja, uma pessoa que doou sua vida toda no seu ministério aqui, construiu esse templo, formou essa igreja no poder do Espírito Santo. Então, uma pessoa que nós temos uma estima muito forte. Pastor Jonas, essa igreja ama o Senhor. E nós agora queríamos ouvir o Senhor. Faz tanto tempo que a gente não escuta a sua voz. Então agora eu passo a palavra ao pastor Jonas. Infelizmente ele não vai estar aqui na igreja, mas de casa ele mandou uma mensagem para vocês. Então vamos ouvir o pastor Jonas. Saúdo os amados irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para comemorar o aniversário de nossa igreja, que é um privilégio muito grande. É um desejo que nós temos no nosso coração, é sempre agradecer a Deus pela existência de nossa igreja, pelo trabalho que ela tem feito, não só no meu tempo, mas como tem sido até o dia de hoje. Bem, irmãos, nós gostaríamos de estar sempre na igreja como antes, mas eu já vivia sem poder vir à igreja por conta de algumas enfermidades. E agora apareceu essa enfermidade, a coronavírus, que atrapalhou muito. Estamos trabalhando de uma maneira mais difícil. Todo mundo está fazendo, é uma prova de que os irmãos estão com muito amor à causa de Deus. E eu estou feliz com isso. Esperamos que seja uma continuidade. E uma coisa que eu peço é que os irmãos nunca desistam da igreja. Nem do pastor, nem de ninguém. Cada um resolva ficar na igreja e quando precisar de ajudar, ajude. Quando precisar de dar uma força ao irmão, dê. Mas que nós devemos nunca pensar em sair da igreja e dividir uma igreja e a igreja sofrer problemas. Então, nosso desejo é que esse aniversário nós possamos sempre comemorar como igreja verdadeira de Cristo, que nós lutamos por ela, e é por ela que nós vamos lutar até o fim, em nome de Deus, para a nossa vitória espiritual. Estamos comemorando o aniversário de nossa igreja. É uma alegria muito grande para nós sempre estar recordando o que nós fizemos durante toda a nossa vida, até que Deus nos chame. Então, os irmãos devem trabalhar com mais firmeza, com mais coragem, com muita fé. Muitos problemas têm acontecido, mas nós vamos vencer, porque Deus está conosco e nós não devemos nos preocupar com o que vai acontecer. Só devemos orar para que Deus nos abençoe como tem abençoado até agora. Então, esse é o papel do verdadeiro crente. Lutar, ter fé e esperar que Deus atenda, porque é Ele quem faz isso. Quanto à nossa vida espiritual, devemos lutar com muita ousadia, muita coragem, muita fé, tendo cuidado nas heresias que têm aparecido em nome de Deus, sem atrapalhar, inclusive, o Evangelho. Porque ficam dizendo coisas que não têm nada a ver com Deus. E fica difícil do Evangelho ser aceito com mensagem desse tipo. Qualquer irmão que sente esse problema
procure o seu pastor, procure alguém da igreja que tem experiência para se instruir e não fazer essas coisas nem viver dessa forma. Porque nós somos crentes, temos fé em Deus e tem coisa que a gente sabe que não pode ser de Deus porque não tem lógica. Diz coisas que não acontecem. Tem muita gente assim, estragando o evangelho através da mídia. E esse momento está muito difícil para a igreja, porque o povo precisa se converter. Mas como se converter se a pessoa está dando bobagem e essa bobagem não acontece? Aí vão se escandalizar com os crentes. Então, se você tem dúvida, peça ao pastor da igreja, alguém da igreja que tenha condições de responder, mas não haja dessa forma. Eu gostaria de concluir essa palavra com uma oração ao nosso Deus em favor dos irmãos. Senhor Deus, nosso querido Pai, estamos aqui para te pedir que abençoes a tua igreja aqui na terra, principalmente a nossa, Senhor. A igreja tem lutado com muito amor, tem feito um bom trabalho e nós queremos te pedir que o inimigo não venha desfazer a obra que tu fizeste através dos teus filhos aqui nessa igreja. Abençoa cada um dos teus filhos, dando sabedoria, conhecimento da tua palavra, firmeza, e que todos sejam esclarecidos e não caia em tentações que o inimigo pode trazer. Nós entregamos eles todos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Olá, gente, é uma alegria tê-los conosco nesta noite para juntos cultuarmos o nosso Deus. Eu gostaria muito de estarmos presentes, mas infelizmente isso não é possível. Mas eu estou alegre que Deus nos permitiu que a tecnologia nos aproximasse. E nós estamos aqui juntos para louvar e cultuar o nosso Deus. Eu aqui na igreja e você na sua casa, mas de alguma forma nós estamos unidos. E nós estamos unidos pelo amor de Deus. Gente, eu sei que nós estamos vivenciando um momento muito difícil em nossas vidas, uma crise sem precedentes, tanto no Brasil como no mundo inteiro. E todo dia é muito fácil nós sermos bombardeados por tantas notícias ruins, que é notícias econômicas, desemprego, fome, questões de saúde, mortes, pandemias. Mas de uma coisa a gente não pode perder o foco na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como diz lá em Romanos 12, ela é capaz de transformar as nossas mentes. E nesta noite eu gostaria muito que a palavra de Deus transformasse o seu coração. Que você colocasse todos os seus medos, suas angústias no altar do Senhor. E juntos nós vamos louvar e adorar Ele, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Então eu convido você a, neste momento agora, nós entoarmos cânticos espirituais. O nosso Ministério de Louvor vai nos alegrar com cânticos. E eu gostaria muito que você cantasse conosco, entoasse louvores, adorando ao nosso Deus. O Ministério de Louvor agora tem a oportunidade. Graça e paz, amados. Vamos adorar o nosso Deus, aquele que criou o céu, criou a terra, e tudo o que há sobre o céu e sobre a terra está nas suas mãos, está no controle dele. Amém? Vamos louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Não há Deus maior, e não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Ó Deus maior, e não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo
um júbilo em todos os povos, e os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, que o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se um júbilo em todos os povos, e os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, que o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Império reconhecem que a sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos virão e verão a Sião atender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Olá, você de casa. Nós estamos mais uma vez aqui e neste momento nós vamos adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Então nós gostaríamos que você agora abrisse o seu coração para adorar a Deus de uma forma diferente, com seus dízimos, com suas ofertas. Nós temos alguns canais que você pode fazer isso. Você pode fazer isso pela conta que está aparecendo aí embaixo na sua tela. Você pode fazer esse depósito. Ou você pode passar aqui na igreja, tá certo? Você pode passar aqui na igreja e deixar o seu dízimo e suas ofertas. Tem uma terceira via. Caso você não possa vir aqui à igreja, você não tem condições de fazer transação bancária, é só entrar em contato conosco, que alguém da nossa igreja, algum oficial da nossa igreja, irá até a sua casa fazer isso. Então, neste momento, nós convidamos o Ministério de Louvor para fazer mais um cântico espiritual enquanto você faz essa operação. Que Deus abençoe você. Amém, irmãos? Vamos continuar adorando o nosso Deus. Eu quero dizer para você nesta noite que não importa o que você fez, o que você está fazendo, nós temos um Deus que jamais desiste de nenhum de nós. Você que está nos ouvindo esta noite, eu quero dizer para você que Ele está cuidando de você e Ele jamais desiste dos seus filhos. Amém? Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim.
importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa para onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos em casa, mas nós continuamos ser igreja. Hoje pela manhã, quando eu acordei, eu lembrei que hoje é um dia muito especial. É um dia que nós separamos para adorar ao nosso Deus. É um dia em que a igreja se encontra e eu fiquei alegre mesmo que nós estamos pela internet, nós nos estamos encontrando. Fiquei contente também por um outro aspecto que eu queria destacar aqui para vocês. É mais um dia. A cada dia que se passa, é um dia a menos para nós voltarmos, ficarmos juntos como igreja, presencialmente. Então, nós queremos fazer a você um convite. E, ao mesmo tempo, nós queremos desafiar você. Eu sei que você tem ouvido muitas palavras, e essas palavras têm causado um efeito talvez não tão bom na sua vida. Palavras como medo, tristeza, perseguição, doença, desemprego, dificuldades financeiras. Eu acho que essas palavras têm tomado fortemente o nosso vocabulário. Mas eu queria dizer para você que a nossa igreja, ela está de braços abertos para sair ao seu encontro. Se você tiver algum problema, se você quiser conversar com o nosso pastor, com a nossa equipe, eu convido a você a entrar em contato com os canais que a nossa igreja disponibiliza nas mídias sociais. E com certeza nós, como igreja, nós iremos lhe ajudar. Eu queria lembrar vocês que a nossa igreja também não para. Nós temos atividades durante toda a semana. Então, na segunda-feira já começa com o trabalho da União de Homens. Na terça-feira nós temos as mulheres que estarão fazendo seu culto numa plataforma virtual. Quarta-feira nós temos o nosso culto de doutrina. Quinta-feira era o nosso dia de folga, mas quinta-feira vai ter trabalho dos jovens. Então os jovens vão ficar na quinta-feira responsáveis por fazer as atividades virtuais da igreja. Na sexta-feira nós temos nosso culto de oração. Então eu convido você, que você acha que precisa de oração, junte-se a nós para juntos nós pedirmos a orientação de Deus e pedir as bênçãos de Deus para a nossa vida. No domingo pela manhã, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E no domingo à noite, como de praxe, como está sendo agora, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Esqueci, tem as crianças. As crianças têm dose dupla durante a semana. As crianças vão se reunir antes das mães, na terça-feira, momentos antes, acho que às 6h30 as crianças estão se reunindo, vai ter uma atividade para as crianças, e as crianças também vão se reunir no domingo à tardinha, antes do culto. Então, a igreja está em pleno vapor. A igreja não para, porque a igreja somos nós, e nós estamos dispostos a trabalhar, e nós convidamos você a fazer o mesmo.
Meus queridos amados, agora chegou uma parte muito especial do nosso culto. É o momento de agradecer a Deus pelo aniversário da nossa igreja. Então nós estamos muito felizes porque a nossa igreja completa 52 anos. Então nossa igreja desde 1968 que evangeliza essa localidade aqui onde nós congregamos, em João Pessoa. Nós agora vamos passar a palavra para a irmã Samara, que irá entoar um cântico espiritual. E logo após a irmã Samara cantar esse hino, o pastor Davi vai trazer a mensagem do Senhor. Então, fique atento o que Deus tem para falar para você nesta noite. E que Deus nos abençoe. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glorificado seja o nosso Deus. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Boa noite.
Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor para trazer da parte do Senhor a sua palavra. Hoje nós queremos falar sobre o bem e o mal. Quem vencerá? Eu vou ler alguns textos da Bíblia em que nós vamos introduzir esta mensagem. Vamos ler 3 textos da palavra de Deus. Um está em 2 Coríntios 4:4, depois 11, 13 ao 15, depois 1 Timóteo 4:1, que diz assim: dos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 11, 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E por fim, a 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, meus amigos, há coisas reais na vida que todos ou qualquer um que tenha bom senso não pode negar a sua realidade, às vezes não originalmente totalmente conhecida pela própria ciência, mas parcialmente e às vezes intensamente conhecida por todos. Aqui eu friso 2 coisas a saber: a existência do bem e a existência do mal. São tão reais que não conheço uma só criatura humana que não tenha vergonha de dizer a verdade, que no mínimo vai afirmar: eu já fui um menino mau, eu já fui uma menina má, mas também já fiz e ainda faço muitas coisas boas. Vez por outra, nós somos surpreendidos com uma ação ou notícia absurdamente má, cerca de alguém que nós conhecíamos, que julgávamos pessoas boas, e que de repente se revela uma pessoa muito má. Eu nunca esqueço da horrenda e macabra notícia de uma garota que foi sequestrada, violentada, esquartejada e queimada por 2 indivíduos. Mas os seus vizinhos diziam não acreditar. Eles nasceram naquele contexto, viveram naquele contexto, eram educados, simpáticos, eles davam bom dia para todo mundo, eram gentis para os que lhe conheciam. Eu li ouvi uma notícia estarrecedora sobre crianças de 8 a 12 anos que eram sequestradas em países do terceiro mundo por encomenda de magnatas, empresários, senadores, deputados, para servirem de objeto de desejo. Estas crianças tinham suas línguas arrancadas, seus braços e pernas amputadas, e recebiam próteses que eram implantadas no lugar das suas pernas e braços, e como se fossem bonecas humanas, agora servindo de objeto obsceno, de prazer carnal, lascivo, para estes indivíduos. A gente pergunta que mente o coração humano pode sondar tamanha malignidade destes indivíduos. Todos arrojados de sucesso externo, inteligentes, bem-sucedidos,
pessoas das mais variadas áreas sociais, ricos, famosos, que empregavam muita gente, que foram eleitos para representar pessoas, mas por dentro monstros depravados. Você pode imaginar o que pensaram deles, os seus familiares, os seus cônjuges, que viveram tanto tempo sem desconfiar. De onde vem essa natureza maligna, depravada? Como adquiriram tamanha monstruosidade? Como desenvolveram esses desejos diabólicos? Ninguém duvida que a história está piorando. A humanidade está cada vez mais cínica, imoral, corrupta. Basta você observar as várias camadas e áreas sociais da vida. Na área social, na área política, moral, espiritual. A pergunta que se faz: em quem se deve confiar? Quem gosta de história sabe que a história do homem foi vergonhosa durante toda a história. Foi suja ou encharcada de sangue, guerras e guerras de todo tipo e natureza. Apesar de falar em evolução, na verdade o homem está evoluindo moralmente, socialmente. A humanidade parece que está como um cadáver entrando em estado de putrefação, se já não está há muito tempo. Na verdade, o homem só evolui na área tecnológica, e mesmo nesta área parece que se equipa melhor para a sua maldade, e a tecnologia hoje se tornou uma faca de dois gumes. Dentro de poucos minutos, uma notícia pode matar dentro da internet alguém ou ressuscitar moralmente alguém. Isso no mundo todo, não é? Sempre espalha notícias que tem duas versões e o mesmo fato se torna contraditório. Em todas as áreas nós somos enganados. Todos parecem que brincam, se divertem com a nossa credibilidade, a ponto de virarmos chacota e dizer: eu não sei em quem posso crer. No berço do iluminismo nos disseram que a ciência iria dar todas as respostas e as incógnitas do mundo, todas elas seriam resolvidas. Eu não sei você, mas me ensinaram que o átomo era a menor partícula elementar, portanto indivisível. Mentiram para a gente. A bomba atômica hoje, a gente sabe, divide o átomo. Nos ensinaram que houve uma explosão chamada de Big Bang. O universo começou daí, a vida humana começou aí, tudo se organizou daí, e isso foi há bilhões de anos. Nos disseram que as camadas geográficas acusavam a existência de fósseis de milhões de anos. Hoje, a teoria de Darwin já foi, pela própria ciência, desmantelada. Já existem muitas perguntas sem resposta. Não há medição precisa para se dizer se tem milhões de anos. O carbono 14 só é preciso até 5.000 anos. As camadas geológicas supostamente separadas por centenas de milhões de anos. Basta você dar uma visita na Patagônia, que você vai descobrir lá centenas de árvores soterradas que ultrapassam todas as camadas geológicas e não estão fossificadas. Nunca esqueço, comprei uma certa revista, isso faz o que ser uns mais de 20 anos, onde tem uma reportagem sobre o homem do gelo. Ele tinha, segundo a teoria dos estudiosos que examinaram, mais de 1000 anos. Colocaram o homem de gelo para ser visto numa exposição, e alguns jovens foram lá, e quando chegou um determinado jovem, olhou e disse: vovô, que já desapareceu eu sei quanto tempo, olha a roupa que minha mãe, vou já dizer para a mamãe que a gente encontrou. Vovô. A internet é uma das maiores criações do nosso tempo, talvez. Tem tudo lá. Podemos viajar no universo, nós vamos a casas de amigos e parentes que estão a milhares de quilômetros. Lá se acha tudo que você precisa. Talvez lá esteja mais rica forma de informação que se tem hoje, ou que se pode ter.
Esta mesma internet representa o maior símbolo de anarquia que se tem hoje. Lá se mata socialmente e se moralmente uma pessoa, como também pode levar um homem mau até a um grande cargo de um país. Na internet se calunia, se mata, se incita o ódio, se propaga mentira, que pode implicar e tem implicado em mortes de pessoas inocentes. Lá se encontra de tudo, mas também a fonte de informação e inspiração para a disseminação do mal. Qual a origem do mal? De que lado nós estamos? Do mal ou do bem? A filosofia faz perguntas. Dentro destas perguntas, a ciência tateia, apalpa ainda, mas não encontrou resposta. Na religião, quem tem a resposta são as mais variadas, assim como em suas doutrinas, só há uma vida ou várias. Deus se revelou ou temos que apelar para os espíritos? Qual o Deus verdadeiro? O dos judeus ou dos muçulmanos? Qual o livro verdadeiro que fala de Deus? O Alcorão, o livro dos espíritos, o Bhagavatar, a Bíblia? Qual o caminho para o céu? As boas obras, a caridade, o auto-sacrifício ou Jesus Cristo? Eu estou muito satisfeito com a minha Bíblia e me satisfaço com os seus ensinos, e acho que estou muito bem, obrigado, porque ela tem como tema central a pessoa de Deus, o seu ser e o seu plano redentor por meio do seu Filho amado Jesus Cristo. E suas proposições me dão as respostas de todas as questões acima levantadas. As que são totalmente alcançadas pelos termos do meu juízo, faz com que o meu ser material objetivamente aceite com lógica o que tem na Bíblia. E o que está acima da minha razão, eu aceito por fé e descanso com minha alma. Simplesmente porque Jesus Cristo disse: cuidais, tem nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia me dá categoricamente resposta sobre a origem do bem e do mal. Você diz: eu fico com o livro tal, certo, mas qual a autoridade que está por trás deste livro? Você confia mesmo nele? Muito bem, porém eu ainda concordo e sempre vou concordar, sempre vou aceitar o que a Bíblia Sagrada diz, e lhe digo e sustento isso com apenas um argumento. Você já ouviu falar numa pessoa chamada Jesus? Ele curou cego, surdo, mudo, aleijado, ressuscitou mortos, ressuscitou a Lázaro, e 500 pessoas viram ele ressuscitado, e muitas destas pessoas morreram porque disseram que Jesus ressuscitou. Preferiram morrer do que negar a sua ressurreição. Morreu porque dizia que o Cristo ressuscitou, que testemunharam isso. E a pergunta é: por que alguém morreria por uma mentira? Por quê? Porque alguém morreria decapitado, queimado, jogado às feras, crucificado por causa de uma mentira? Quem faria isso? Você morreria por causa da sua religião? Você morreria por causa dos seus conceitos religiosos? Você morreria por causa dos seus dogmas? Você arriscaria a sua vida ou deixaria-se morrer porque você é ateu? Você morreria por causa da sua religião, da sua crença? Se não, ou a sua crença é fraca, ou você não é ateu de verdade, nem religioso de verdade. Eu creio na Bíblia porque cujo tema central é Jesus Cristo, que está vivo. Ele vive à direita do Pai no coração dos cristãos e pode ser conhecido através da Bíblia. E aqui está o peso da minha convicção. O bem e o mal. Quando? Como? Por quê? Até quando? É uma luta sem fim? De que lado estamos? O que diz a Bíblia? Muito bem. A Bíblia Sagrada diz o seguinte sobre este assunto. Primeiro, a Bíblia Sagrada diz que Deus é a fonte de todo bem e uma fonte eterna.
e por isso que ele jamais poderá mudar. Diz a Bíblia: porque o Senhor é bom, e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100, verso 1. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há nada bom e perfeito que não tenha em Deus a sua origem. É isso que a Bíblia diz. Deus é absolutamente bom, de eternidade a eternidade. Ele é bom em essência, e por causa dela não há nada de bom que dele não tenha vindo. Isso é o que a Bíblia ensina. No Salmo, o Salmo 52 diz explicitamente que a bondade de Deus permanece continuadamente. No breve catecismo temos por base lá 8 textos das Escrituras, e esse catecismo diz o seguinte: Deus é Espírito, infinito, é eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, verdade e bondade. Em toda a Bíblia, nos seus 66 livros, encontramos a revelação de um Deus bondoso, generoso, que tudo criou perfeitamente bom, e em Gênesis diz que tudo que Deus fez era muito bom. Deus é a bondade no sentido absoluto, na acepção da palavra. Jesus disse para um jovem que ele chamou de bom mestre, ele disse: bom só existe um, que é Deus. O que Jesus estava dizendo é que ele era bom não porque era mestre, ele era bom porque ele era Deus. Engana-se as pessoas que veem em Jesus apenas um mestre. Jesus é muito mais do que o mestre. Jesus é o mais amoroso dos homens. Antes de ser homem sempre foi Deus, e se tornou homem sem se deixar de ser Deus. Por isso alguém disse: para viver como ele viveu, só se fosse verdadeiro homem. Mas para passar pelo que ele passou, sem deixar de ser bom, só sendo verdadeiramente Deus. Tiago defende a bondade de Deus em sua perfeição eterna, dizendo que Deus nem mesmo deseja praticar o mal e não pode tentar ninguém fazê-lo. Logo, a origem da prática do mal não está em Deus, porque ele é bom. Há basicamente 4 definições de Deus na nossa Bíblia, e parece que só essas 4. A primeira diz que Deus é Espírito, a segunda diz que Deus é luz, a terceira diz que Deus é amor, e a quarta diz que Deus é fogo consumidor. E em todas estas definições, quando a estudamos, encontramos um Deus absolutamente bom. Deus é Espírito, diz a Bíblia. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Deus eternamente sempre existiu como Espírito invisível, real, sem forma física, logo imaterial. Podemos ver nas obras de Deus como o universo, a natureza, e a coisa mais parecida que se tem de Deus debaixo do sol, que pode ser constatada em qualquer homem, chama-se alma vivente, o Espírito. Por isso que diz a Bíblia que o homem é imagem e semelhança de Deus, e por isso a coisa mais valiosa que o homem tem e que tem debaixo do sol, ao ponto de Jesus dizer: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe onde está a sua inteligência? Na alma. Sabe onde está a sua sabedoria? Na alma. Sabe onde estão os seus sentimentos? Na alma. Sabe onde está o amor? Na alma. Sabe onde está a volição, a vontade? Na alma do homem. Retire a alma do homem, ou espírito, e acontece aquilo que nós chamamos de morte física, e dentro de poucas horas ele começa a apodrecer. Mas quem sabe a cor da alma, a estatura da alma, o peso da alma? Pois bem, a coisa mais importante e valiosa que há no ser humano é o seu espírito ou alma. Sabe por quê? Porque é o resultado do sopro de Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus só pode ser adorado em espírito. Por quê? Porque ele é espírito, ele é imaterial. Quando os homens cismaram de materializar Deus, caíram no pecado da idolatria. E não é à toa que Deus proibiu fazer imagem de escultura das coisas que estão no céu, portanto dele. Primeiro porque esta imagem será uma mentira
mentira. Se as coisas do céu não podem ser vistas pelos olhos materiais, a imagem dela será uma mentira e instrumento de engano, e isso é pecado. Segundo, porque fazer uma imagem de Deus é rebaixá-lo ao nível dos que foram feitos do pó da terra, do que é perecível. Será Deus segundo a imagem do homem? Isso também é pecado. Agora, Deus é espírito. A melhor maneira de vê-lo é fechar os olhos do rosto e abrir os olhos da alma e usar a fé. Por ser espírito, Deus não está sujeito a falhas materiais. Ele é perfeitamente bom em sua espiritualidade. Deus também, segundo a Bíblia, ele é luz. Diz a Bíblia, e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz. 1 de João 1:5. O que significa dizer que Deus é luz? Primeiro que, sem ele só haveria trevas, ignorância, engano. Ele é a fonte de luz. Não há qualquer tipo de luz que não venha da sabedoria de Deus. Mas também significa dizer que ele é totalmente santo, sem defeito algum, pacífico e promotor da paz, e fonte de todo conhecimento. Não há em Deus trevas. Ele é sublime, ele é puro de maneira tal que sem santidade não se pode chegar perto dele. Sem santidade oração nenhuma chega no seu trono. Sem santidade ninguém consegue chegar a ele. Diz a Bíblia, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecador. Diz o texto, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a este ele ouve. João 9:31. Eu falei que há praticamente 4 definições de Deus, mas eu procurei um versículo que dissesse que Deus é vida. Não encontrei um versículo que diga que Deus é vida, mas quem estuda bem a importância da luz descobrirá que sua luz, que sem luz não há vida, e em toda vida há luz. Nos compêndios de ciências se diz que a vida está na luz. Agora veja o que a Bíblia Sagrada diz. João 1:4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A ciência descobriu isso pouco tempo. A Bíblia já dizia isso há mais de 1500 anos antes de Cristo. Foi assim que tudo começou, e lá em Gênesis 1:3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus é luz. Como luz que Deus é, sua bondade dissipa todos os símbolos do mal. Todo mal vai desaparecer, porque o juízo final, na sua santidade e justiça, brilhará de tal forma que tudo quanto for mal e toda maldade será eliminada e jogadas no lixo de Deus, no lago de fogo, porque Deus é luz e Deus é bom, e se ele é bom, ele tem que dar fim com a sua luz tudo que é mal. Deus é luz, porque é luz, ele é completamente e absolutamente, incondicionalmente santo, sem nem mesmo misturar, ele não pode se misturar nem mesmo com o pecado, sem nenhum indício de injustiça. E porque Deus é luz, seu unigênito Filho também é luz. Disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Luz fala de verdade, que afasta e desmascara a mentira. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho, como disse o salmista. Por isso que João disse, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. 1 de João 1:7. Porque Deus é luz, ele é a soma de todas as excelências. Mas Deus também é amor. 1 de João 4:8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Há sentimento melhor do que o amor? Quando a Bíblia diz que Deus é amor, não está comparando ao meu amor, ao seu amor, ao amor humano, que é efêmero, fraco, indulgentemente bonzinho. Não é apenas um atributo em Deus, é sua total e absoluta natureza. Ele é Deus no sentido absoluto. Se ele não fosse amor, nada havia sido criado, não compartilharia nada. Tudo que Deus fez foi por amor, e porque Deus é amor, há perdão, a salvação, a vida eterna para quem merece o seu ódio. Agora, quando diz que Deus é amor, não compare o amor de Deus com o seu é mutável, o do Deus é imutável.
o nosso é tendencioso. Você e eu só amamos mais aquele que nós conhecemos. Deus ama homens e mulheres, quando estes homens e mulheres ainda não haviam nem nascidos, já era conhecido por Deus. Deus ama porque quer amar. Você dificilmente ama quem não lhe ama. Deus nos amou quando éramos inimigos dele. Deus ama quem não lhe ama. Você, com seu amor, pode amar quem não lhe ama e pode até tentar fazer com que essa pessoa lhe ame, mas pode não ter sucesso, e não tendo sucesso, você acaba desistindo ou substituindo por outro amor. Quem Deus ama, Ele conquista, Ele traz para perto, Ele puxa com cordas amorosas. Deus muda o coração, Ele não pode deixar de amar, e quem Ele conquista jamais e nunca mais deixará de amá-lo. Este é o Deus que é amor, é o Deus que nos ama, é o Deus das Escrituras. Mas a Bíblia também diz que Deus é fogo consumidor. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa, o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo consumidor, é Deus zeloso. Deuteronômio 4, 23 e 24. Deus havia desmoralizado os deuses falsos do Egito e mostrou-se como o único Deus verdadeiro. Tirou Israel como um forte, destruiu o exército de Faraó, fechando o mar, porque cuidou deste povo no deserto por 40 anos, mandando pão, mandando carne, abrindo a rocha e dando água. De dia mandava uma nuvem para que eles não fossem mortos pela erosão do sol, à noite mandava uma tocha de fogo para que não morresse pelo frio cortante. Deus deu-lhes a lei e com muita razão os adverte, para que não abandonassem seus mandamentos e se tornassem idólatras, criando deuses falsos ou adorando deuses falsos de nações pagãs. Se eles fizessem isso, eles iriam enfrentar um Deus que por amor os tirou do Egito, mas que também é fogo que consome, que nem por perto se deve comparar com as fornalhas criadas pelo homem. Deus não permite rival. Em Hebreus 12, 29, diz assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Reportando-se ao mesmo Deus de Moisés, o autor de Hebreus exorta os cristãos de que Deus é justo, e assim sendo, ele tanto castiga os maus como corrige os seus filhos. Como Deus zeloso e bom, ele destruirá todo o mal, visto que, se Deus é bom e justo, o mal tem que ser eliminado, as maldades têm que ter fim. Ele virá com os olhos como chama de fogo e consumirá, destruirá o mal e os maus no fogo do seu juízo ardente. Como Pai amoroso, ele abraça seus filhos com sua bênção, mas como Deus santo e justo, ele não faz vista grossa nem para os erros dos seus filhos, antes entra com fogo da disciplina. Por isso o autor do livro aos Hebreus diz que Deus corrige o que ama e açoita todo que recebe por filho. O nosso Deus não é inconsequente, o nosso Deus não é um pai bonachão. O nosso Deus, sua paciência tem limites. Ele pacientemente, bondosamente está suportando a maldade humana desde a queda do jardim, mas o seu bom juízo, o fogo da sua justiça, que hoje corrige seus filhos, chegará à temperatura máxima no dia do juízo final, onde jogará todos os maus e toda maldade no lago de fogo. É isso que é um Deus bom, sem acepção de palavra, que nós encontramos na palavra de Deus. Mas a Bíblia também diz que a origem do mal está no anjo que caiu e na desobediência do homem que ele criou. Diz o texto sagrado: tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, 14 e 15. Mas ele continua no verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, lancei-te por terra. Em Mateus 25, 41, parte B, Jesus diz assim:
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se Deus abrisse os seus olhos, meu irmão e amigo, agora, dos seus olhos espirituais, você veria acima da sua cabeça, talvez, anjos e demônios disputando as coisas de Deus e talvez até a sua alma, lutando pelas coisas de Deus. A Bíblia conta que Deus criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, tronos e potestades. Porém, um dos querubins, que fora criado perfeito em sabedoria e em formosura, por se achar iniquidade em seu coração, se rebelou contra Deus e catequizou uma terça parte dos anjos. Deus os expulsou do céu. O querubim caído transubstanciou-se em Satanás e os anjos caídos em demônios. Deus cria a terra e põe na terra um homem para cuidar da terra, para ter comunhão com Deus, para adorá-lo, para obedecê-lo, para viver conforme a vontade de Deus. Satanás desata esse jardim, engana este homem, ele desobedece a Deus. Aqui está a origem do mal. Certa vez um filósofo, amigo nosso, me fez uma pergunta muito curiosa. Ele perguntou: pastor, tudo que Deus criou é bom e perfeito? Eu disse que a Bíblia dizia isso. Aí ele disse: se os anjos foram perfeitamente bons, criados perfeitamente bons, e se o homem foi criado perfeitamente bom, por que caíram? Por que pecaram? Eu argumentei dando duas respostas a ele. Primeiro porque Deus não criou deuses. Logo, só Deus é perfeitamente bom e perfeito no sentido absoluto. Anjos e homens são criaturas de Deus e como criaturas foram criados bons e perfeitos. Segundo, Deus os criou com livre arbítrio, porém dependente dele. Sem Deus, criatura nenhuma tem vida, muito menos livre-arbítrio. Sem Deus, criatura nenhuma será eterna. Sem Deus, criatura nenhuma terá sabedoria. Sem Deus, criatura nenhuma subsistirá sozinha. Logo, o livre-arbítrio teria que ser usado para a glória de Deus e não ser abusado pelo homem ou pelos anjos para suas próprias glórias. E porque Deus deu o relativo livre-arbítrio aos anjos e ao homem, Deus também decretou a possibilidade destes praticar a maldade, se abusassem do livre-arbítrio, e foi exatamente isso que aconteceu. Jesus disse quando estava na terra: bom, só existe um que é Deus. Sabe por que ele disse isso? Porque todos nós herdamos uma natureza escrava do pecado, do nosso pai Adão, que abusou do livre-arbítrio e pecou contra Deus. Adão não nasceu, ele foi criado. Jesus disse: quem peca é escravo do pecado. Adão e Eva pecaram e suas naturezas ficaram escravas do pecado. E nós que já estávamos no ventre de Adão e Eva, que nascemos deles, já nascemos com a natureza escrava do pecado, má. Por isso pecamos, por isso praticamos maldades. Davi disse no Salmo 51: em pecado eu fui formado e em iniquidade concebeu a minha mãe. Davi estava dizendo que quando ele foi concebido, resultado de um espermatozoide, conjunção com o óvulo, este espermatozoide e este ovo pertenciam a pecadores, por isso ele, no ventre da sua mãe, já era um pecador. E a Bíblia, nós temos na Bíblia uma história de dois indivíduos já encrencando, já brigando na barriga da mãe, Jacó e Esaú. Quem conhece a Bíblia sabe dessa história. Já trocavam farpas e tapas no ventre da mãe. Por quê? Porque eram pecadores que estavam lá. Então preste bem atenção. Deus não tem a origem do mal, não existe em Deus. Deus não é responsável pelo mal. O mal, quem introduziu o mal na história foram anjos que caíram e homens que pecaram. E como nós somos filhos deste homem, nós herdamos também a sua maldade. Terceiro, mas a Bíblia diz que há uma solução para a maldade. E a solução da maldade está na boa justiça de Deus e na sua boa misericórdia. Mateus 25:41 diz assim: ainda dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para Satanás e o diabo e seus anjos. Ou seja, em outras palavras, eu voltarei para aqueles que estiverem à minha esquerda e direita. Fora daqui direi aos malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus demônios. Também dizem em Gálatas 4, 5 e 6: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei,
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, e, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba Pai. Em outras palavras, esse texto está dizendo o seguinte: mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido judeu, para comprar liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que Ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos, e porque nós somos seus filhos, Deus mandou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, para que tenhamos direito de falar de Deus como querido Pai. Também diz assim em João 3,16 e o verso 36. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Como que dizendo assim, Deus ele amou e ele já fez a providência, mas quem ignorar essa providência, não se apossar dessa providência, não receber essa providência, ficará debaixo da ira de Deus. E para findar, nós temos um texto em 2 Tessalonicenses de 7, capítulo 1, verso 7 ao 9, que diz assim: e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com a labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, é como vou dizer esse texto em outras palavras, e portanto eu quero dizer a vocês que estão sofrendo, Deus lhes dará alívio juntamente conosco, quando o Senhor Jesus aparecer subitamente, descendo do céu em fogo ardente, com os seus poderosos anjos, trazendo julgamento sobre aqueles que não querem conhecer a Deus, e que se recusaram a aceitar o seu plano de salvá-los, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão castigados no inferno perene, expulsos para sempre da face do Senhor, para não verem mais e jamais a glória de Deus. Esta é a verdade bíblica. Será assim que Deus vai exterminar todo o mal. Deus irá encerrar o mal, apartando dele e jogando no lixo eterno o autor do mal, o diabo, seus demônios e todos quantos rejeitaram a salvação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim. Os dias do diabo, os dias do demônio, os dias da maldade, os dias dos homens que não querem nada com Deus estão contados. Deus voltará, mas lhe voltará as costas. Esses que lhe voltaram as costas serão por ele punidos. O diabo e seus demônios nunca foram páreos para Deus. Aquele que materializou o mal, suas maldades, e todos quanto não querem o autor do bem, todos quanto não querem a Deus e a Cristo, serão eternamente separados da glória de Deus, da presença de Deus, e por toda a eternidade. É isso que a Bíblia ensina. Certa vez chegou numa cidade e lá estava Jesus chegou numa cidade e lá estava um homem possesso, com uma legião de demônios. Jesus se aproximou e os demônios, percebendo a presença do Senhor Jesus, começaram a gritar apavorados: que temos nós contigo, Jesus, filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Noutras palavras, que quer conosco, ó Filho de Deus? O Senhor não tem direito nenhum de nos atormentar ainda. Duas coisas impressionantes a gente aprende aqui. A primeira, os demônios se apavoram com o tormento do lago de fogo, onde irão ser jogados. Segundo, eles conhecem Jesus e o fim que terão. Agora, o que me impressiona, muitos dos homens nem conhecem Deus, nem se interessam, e por isso ignoram o perigo que os esperam, e outros nem acreditam. O fim de uma vida sem Deus é muito triste, meu amigo. O fim do diabo, seus anjos e dos pecadores que não querem Jesus será de expulsão da presença de Deus e da sua glória. Isso é muito triste. Isso é o que a Bíblia ensina. Há um lago de fogo criado por Deus, um lixo eterno à espera dos maus e de toda maldade. Os incrédulos, os que interpretam
A Bíblia, erradamente, tentam de toda forma apagar este fogo eterno. Bom, isso não é problema meu, não é problema do pregador, eu só faço pregar a Bíblia, e cada um que vai ter com aquele que disse, que ensinou sobre o fogo eterno, e esta pessoa, o nome dele é Jesus. Foi fundada no ano de 1966, a igreja de Satã, lá nos Estados Unidos. Seus protagonistas entenderam que teriam recebido uma ordem para edificar esta igreja, porque esse seria o ano da besta, ou o ano de Satanás, numericamente falando. Não demorou muito para que esta igreja já possuísse mais de 10 mil membros, ou 10 mil congregados. O seu primeiro sacerdote tinha o nome de Anton LaVey. Todos quanto marcava um gabinete com este sacerdote da igreja do diabo, o encontrava garbosamente sentado em uma cadeira preta, envergando trajes negros, ladeado de um crânio de esqueleto, grande quantidade de livros ritualistas de magia. Respondendo a um repórter sobre o seu chefe e sua religião, disse Anton: Satanás nunca foi bem compreendido, como Deus também. Satanás é uma personificação de tudo quanto estamos interessados na terra. Ele respeita nossas vontades, tendências, nosso livre-arbítrio. Para ele o pecado não existe, nada errado, desde que seja feito para o nosso deleite ou prazer. Continua o pastor do diabo: pecado é uma invenção das igrejas para manterem o sentimento de culpa. Pecado não é pecado ou transgressão se feito de modo natural, sem prejudicar ninguém. Nossas doutrinas são as seguintes. E ele começou a falar. Nós complacência, pregamos complacência em vez de abstinência. Queremos todos agradados, concordando com tudo e com todos. É proibido proibir. Nada de privar ninguém a qualquer coisa. Não queremos forçar ninguém a nada. Por que privar uma pessoa de um comportamento prazeroso? Que mal faz um baseadinho? Qual o problema em troca de casal para apimentar a relação? Ora, respeita o ladrão. É o meio de vida dele, é o trabalho dele. E ele disse também: apresentamos existência vital em vez de fantasias espirituais. Ele continuou: como pode nos dias de hoje alguém acreditar que Adão e Eva existiram, acreditar que Deus criou tudo, em vez de acreditar na teoria do Big Bang? Isso não é ciência. Crer em céu e em inferno? Me poupe. Tudo é por aqui mesmo. Vamos extravasar, seguir o caminho da razão e do coração. Fé para os ignorantes. Tudo isso é fantasia. Caiamos na real. Bondade para aqueles que merecem bondade, em vez de amor desperdiçado com gente ingrata. Temos que nos revoltar. Pessoas que não gostamos, tiramos ela do nosso relacionamento, excluímos, e se bobear, a gente toma tudo que eles têm. Vamos torcer para que aquela mulher da novela traia o marido, mão de vaca. Aquele homem acabe com um casamento com aquela mulher chata que vive humilhando ele. Pecado? Nós condenamos a sua existência. Não existem. Como pode ser pecado as coisas que nos levam prazer físico e mental? Deixa a criança fazer o que quiser, não reclame com ela, não castigue, senão ela vai ficar tímida, introspectiva. Siga o seu coração, seja feliz. Saia do armário, deslanche, deixe o ser que há dentro de você livre, porque Deus se importaria com uma mentira que nos faz se sentir bem, em vez de uma verdade que nos constranja, que nos humilhe, que nos envergonhe. Mentir é uma arte de sobrevivência, de se livrar de uma situação ruim, mascarar uma notícia dura, não ser grosseiro, chato, inconveniente, desmancha prazer. Deus iria se importar com um pai de família que rouba por falta de oportunidade e dessa sociedade opressora? Estas igrejas e esses pastores que criam um inferno e ficam tocando terror com uma teologia terrorista e fatalista. Deus é bom demais e não pode criar um inferno para suas criaturas. A intenção de Satanás é boa, dizia o pastor do diabo. O que Satanás quer que o homem entenda, que o lugar certo para ele viver este mundo, que saiba que não é um ser fraco, sufocado, rastejando, rogando a Deus que lhe atire uma migalha de misericórdia. Nós adoramos a natureza e em sua majestade a mãe terra, e assim fazendo santificamos a nós mesmos.
Aprendemos a ser nocivos para sermos mais eficientes e assim não nos sentir culpados e nem ter senso de arrependimento por qualquer coisa. Nós só nos arrependemos do que não conseguimos fazer em busca da felicidade no aqui e no agora. Continua o pastor do diabo. Quanto a Deus, é claro que Ele existe, mas Ele é uma força, é uma energia que mantém o equilíbrio do universo como um ser de ação e reação, mas não se preocupa com o povo. Dizer que encontra Deus no livro, que está dentro de pessoas, isso é uma heresia. Ele é capaz de abrir mão da justiça em nome do amor, mesmo porque se Deus é uma força, uma energia, uma ideia, se Deus é tudo e tudo é Deus, criaram um Deus irado com o que eles chamam de pecado, que não é. E com o pecador, que também não é um ser em evolução, que vai aprendendo e se ajustando na medida da sua experiência de vida. Se você é cristão mesmo, se você é cristão, você tem que estar alerta. O diabo, embora vencido, a antiga serpente, apesar de ter tido a cabeça esmagada na cruz, a sua cauda ainda está fazendo estrago por este mundo. Muitos estão usando esta mesma retórica hoje. Você pode dizer, como um Deus bom jogará suas criaturas no lago de fogo? Lhe pergunto, se um homem mau entrar na sua casa, matar o seu esposo ou a sua esposa, estuprar a sua filha e lhe roubar, o que você espera de um juiz bom? Ele seria bom se absolvesse esse criminoso? Como seria Deus bom se não condenasse e jogasse no lixo eterno? Quantos são maus e representem o mal? Deus é bom. Determinado amigo, certo dia me levantou uma questão em que ele dizia que a existência do inferno não se compatibilizava com um Deus bom. Eu retruquei e eu disse que bem ao contrário, a falta de um inferno não se compatibilizava com o Deus bom, e lhe dei duas argumentações, uma teológica e outra filosófica. A minha argumentação teológica foi simples, que para mim foi suficiente. Jesus ensinou a existência do inferno e do lago de fogo, ponto final. Agora a pergunta que eu faço, quem é idôneo para dizer que Jesus mentiu? Se eu não confiar em Jesus, eu vou confiar em quem? A Bíblia diz que na sua vitória sobre a morte, Ele conquistou o inferno e está com as suas chaves. Se Ele venceu a morte, por que duvidaria eu que Ele está com a chave do inferno? A minha segunda questão, argumento, foi filosófica. Eu disse a esse meu amigo, se não houver um lixo eterno, uma condenação eterna, como a Bíblia ensina, não haverá justiça de fato no fim. E para ilustrar essa pergunta, eu olhei para ele e disse, o que seria necessário para que se fizesse justiça a Hitler? Como Hitler vai pagar as milhões de pessoas que ele assassinou? Só de judeus foram 6 milhões. Ele respondeu apressadamente, matando ele da maneira mais horrível. Eu indaguei, quer dizer que ele foi responsável por assassinar milhões de vidas e ele perdendo apenas uma vida, só isso seria justo? Não. A morte que você deseja para Hitler, disse ao amigo, só dá para pagar uma vida que ele assassinou, e as outras seriam pagas como? Se não houver um inferno para Hitler, se não houver um lago de fogo para Hitler, não haverá justiça feita em cima das atrocidades de Hitler, não há justiça de fato. Há um monte de gente que pensa assim em Brasília, até aqueles que pensam que Hitler vai voltar aqui para reencarnar várias vezes para pagar o que ele fez. Não vai ser assim não, meu querido. Haverá a manifestação do Deus que é fogo consumidor para fazer justiça. Mas esse bom amigo, filósofo, fez uma observação. Mas se alguém passou 100 anos fazendo maldades, porque um lago de fogo eterno não está desproporcional, pastor? Não deveria ser um lago de fogo de 100 anos para quem passou 100 anos pecando? E eu tive que explicar para ele 3 verdades que ele não sabia que está na Bíblia. Primeiro, Satanás e o homem cometeu uma maldade
que por si só esta maldade já faz Satanás e os homens pecaminosos merecedores do lago de fogo. E por causa desta maldade é que vem a natureza má, e por isso que fazem maldades para consigo mesmo e para com todos os semelhantes. Esta maldade foi pecar contra o seu Criador, que é o Deus eterno, e sendo Deus eterno, ele é dono da vida eterna. E se o homem usou a vida que recebeu de Deus para se levantar contra o Deus eterno, e em sua constituição recebeu uma alma eterna, o que merece senão um castigo eterno? A bondade graciosa de Deus criou anjos e homens, lhe dando vida para que vivessem, providenciou o que lhes era necessário. Estes se levantaram contra Deus, traíram-lhes a confiança. Como pode um Deus desse fazer vista grossa para isso? Causaram dores no coração de Deus, onde vão buscar direito para continuar vivendo bem. Onde estaria a justiça santa de Deus se não desse a eles o que eles mereciam? Segundo, é que o diabo e os demônios e o homem com suas naturezas más, mesmo no inferno, continuarão fazendo maldades, porque o pecado, a maldade escraviza. Disse Jesus: quem comete pecado é escravo do pecado. Não existe pecador com capacidade em si mesmo de se livrar da natureza pecaminosa. E terceiro, quando Deus criou os anjos e o homem, os deu uma natureza espiritual eterna. Não há extinção para espíritos, porque todo espírito vem do Pai dos espíritos. Não há espírito que não venha de Deus, que é espírito. Quando Deus criou o homem, soprou sobre as suas narinas e lhe deu uma coisa chamada alma vivente, o espírito. Esta é eterna, não pode ser extinguida. Logo, para uma alma de natureza eterna, que está escrava do pecado, só lhe resta um lugar de sofrimento eterno. Logo, a separação eterna de Deus, da sua presença, da sua glória, é o que a Bíblia chama de Deus, que é fogo consumidor. E porque é bom, sua justiça tratará de queimar tudo quanto não presta. Logo, Deus não organizou, não originalizou o mal, mas porque é bom, terá que intervir e jogar no lixo eterno tudo que todos que são responsáveis pelo mal. Terceiro, no entanto, para as almas, aí tem outra verdade bíblica maravilhosa dentro desse ponto, é que Deus, por bondade, por misericórdia, providenciou uma salvação e um perdão para o homem pecador. Diz a Bíblia: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Deus não quis fazer um projeto de salvação para os anjos. Para estes só quis ser justo. Logo, para Satanás e seus anjos só resta o lago de fogo. No entanto, em relação aos homens, Deus agiu com justiça e com amor. O que fez a justiça de Deus? A justiça de Deus tirou o direito daquele homem viver eternamente no paraíso e eternamente em sua natureza física. Diz o texto que a justiça de Deus decretou: o salário do pecado é a morte, e por isso que o homem envelhece, adoece e morre. Isso foi o que a justiça de Deus determinou. Destinou a alma do homem para o mesmo lixo que destinou os anjos que caíram. Mas o que fez o amor de Deus? O amor de Deus elaborou um plano para evitar que a alma do homem fosse para o lago de fogo. O que é que o amor fez? O amor se propôs pagar à justiça de Deus o que o homem devia a Deus. A justiça exigiu que o amor descesse até a terra, se tornasse homem, cumprisse toda a lei de Deus que homem nenhum pode cumprir, sofresse o que o homem merecia por ter feito sofrer o coração de Deus, e morresse a pior das mortes que o homem merecia, que é a morte de cruz, no lugar deste homem. O amor e a justiça fizeram este pacto. Aí João chega e diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua laureada glória, como a glória do unigênito Filho de Deus. O amor de Deus personificado em Cristo Jesus, ele nasce, ele
que ele faz este pacto. E ele desce, ele nasce por obra e graça do Espírito Santo. Ele cresce como um homem comum, ele cumpre toda a lei de Deus, vence o diabo que tentou ele, lhe oferecendo riqueza, poder e fama. Revela-se ao mundo como Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Sofre todo tipo de dor, moral porque foi humilhado, sentimental porque foi traído e negado pelos seus próprios discípulos, abandono porque morreu sozinho, ninguém o defendeu. Dores físicas, levou bofetadas. Isaías diz que além de bater em suas costas com um chicote, arrancaram os filhos da sua barba. Você pode ler isso na Bíblia de Jerusalém, Isaías 55:6. Deixaram suas costas em carne viva com um chicote horroroso, lhe colocaram a coroa de espinho na cabeça, lhe obrigaram a levar uma cruz por quase 600 metros, lhe cravaram as mãos e os pés na cruz, mas ele disse que morreria pelos pecados, para salvar-nos, para salvar o homem dos seus pecados. Morreu na cruz. A justiça de Deus ficou satisfeita com o pagamento. Mas o amor fez mais duas coisas. O amor, ele desceu às partes mais baixas da terra, e ele venceu a morte, destronou a morte, envergonhou a morte, olhou para a morte e disse: dei minha vida porque quis, mas tomo-a de volta. E a segunda coisa, ele ressuscitou para garantir todas as promessas. E a mais maravilhosa é: quem confiar em mim, perdoa os seus pecados, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrebatará das minhas mãos. E é assim que os pecadores agora passam a ser adotados por filhos de Deus, e por causa de Cristo e a sua obra na cruz, o céu abriu para pecadores remidos pelo sangue de Jesus, perdoados pelo seu poder, se tornam irmãos de Jesus, herdeiros de Deus, e não serão mais condenados no juízo final, mas pelas obras de Cristo, que cobre todos os seus pecados, viverão com Deus por toda eternidade. Se alegre, meu irmão querido, ame o seu Jesus, viva para Ele, tenha prazer em aprender dEle, obedecer a Ele, louvar a Ele e servir a Ele com alegria. E você, meu amigo querido, se você entendeu esta mensagem, se você está entendendo o que aconteceu, a situação entre o bem e o mal, certamente você deve estar um pouco humilhado com esta mensagem, porque um dia você se tornou mal com relação a Deus, mas o Filho de Deus já pagou por todos os seus pecados e as suas maldades. Se você neste momento está sentindo tristeza pelos seus pecados e entendeu o que Jesus fez para lhe salvar, faça agora mesmo uma oração e diga: Senhor Jesus, está aqui um pecador que precisa de um Salvador. Por favor, como tu disseste aquele ladrão que ele estaria naquele mesmo dia no paraíso, eu te quero, Senhor, me aceite como teu servo para te amar e te servir por toda a eternidade. Jesus disse que quem vai a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora, mas dá o perdão eterno, a vida eterna, e você nunca mais perecerá. O juízo de Deus não vai tomar conta dos que são de Cristo. Jesus Cristo disse assim: dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. Deus em tudo nos abençoe. Deus vencerá o mal, e todos quanto estão nele já podem dizer que já estão perdidos, já pode se considerar isso, mas todos quanto estão em Cristo podem se dizer que são mais do que vencedores. Deus abençoe. Meus queridos irmãos e amigos, ontem, dia 1º, sexta-feira, dia 1º, a nossa igreja completou 52 anos de vida. Nós louvamos a Deus por isso. Nós não sabemos quantas almas Jesus salvou aqui. Nós não sabemos quantas pessoas Jesus curou aqui. Nós não sabemos quantas pessoas foram consoladas, ajudadas, alimentadas neste lugar. Mas nós podemos glorificar a Deus por Ele ter nos inserido nesse lugar, para a glória, para louvor do seu santo nome. Então, parabéns
para a primeira igreja evangélica congregacional de João Pessoa, Ministério União. Nós queremos também, meu amigo, meu irmão que está nos assistindo, acreditamos que logo, logo nós sairemos dessa pandemia e voltaremos aos nossos cultos normais. Você é nosso convidado para estar conosco e adorar a Deus neste lugar. A nossa preocupação aqui é única: é adorar a Deus, aprender de Deus, louvar a Deus, orar a Deus e praticar o amor de Deus. Então, a hora que você desejar nos visitar, as portas estão abertas. Você é nosso convidado especial. Não somos uma igreja que promete os bens na terra. Nós somos uma igreja que busca os bens do céu. Não estamos aqui preocupados em ensinar você a ser rico materialmente. Nós estamos preocupados em você ser rico da graça, da misericórdia de Deus. A nossa vida aqui é muito passageira e Deus cuida de nós. Se Deus quer nos fazer rico, amém. Se Deus quer nos deixar pobre, amém. Isso não tem importância para nós. No entanto, porém, nós sabemos que um homem inteligente, batalhador, ele consegue as coisas que quer nessa vida, porque Deus já lhe deu inteligência e pode lhe dar saúde e abrir oportunidade. Mas se você quiser aprender quem é Deus, o que Deus quer da sua vida, como ir morar no céu, esta igreja lhe convida, quando você quiser e se quiser, vir para cá, juntar-se conosco em adoração a Deus. Que Deus, pois, nos ajude, abençoe. Amém. Senhor nosso Deus, Pai querido e santo e amado, obrigado, Deus, por todas as coisas, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Pai querido e santo, nos dá uma semana abençoada na tua presença. Abençoa os teus filhos, ó Deus, que estão em suas casas. Já te agradecemos, ó Deus, que o Senhor tem nos livrado, mas guarda-nos a todos. Nos dá uma semana com tua presença, com tua bênção. E que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, comunhão e consolações do Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus. Amém. Tudo que ficou para trás. Cante comigo. Olho para você, corro por vocês. O seu amor me chama, me chama. Glória a Deus. Glória a Deus.